mundo externo da mãe. Agora nós vamos falar um pouco aí da criança introduzida nesse mundo externo. Depois que a criança nasce, ela sai do útero da mãe, ela vai para o útero dos pais. Quando a criança está ali dentro do útero da mãe, para a criança a percepção que ela tem é que os dois são um só. Quando ela nasce, há o corte ali do cordão umbilical, só que ela é reconectada com a mãe através da lactação. E novamente ela continua tendo essa percepção de que os dois são um. Ok, a criança foi para casa, introduzida ali no útero dos pais, vai para casa, começa a crescer, a se desenvolver e ela vai se distanciando da mãe e tendo a sua própria visão. A sua visão vai ampliando. E a criança começa a olhar a mãe, a observar como é que a mãe interage com esse ambiente. E a partir dessa observação, a criança vai aprendendo a se relacionar. Então, além da mãe, a criança agora começa a aprender que existe alguém diferente da mãe, que é o pai. Então, existe a introdução aí dessa figura do pai, dessa figura do diferente, e a criança começa agora a ter esses dois referenciais extremamente importantes aí para o seu desenvolvimento, na fase da criança e na fase aí do adulto para a sua vida. E através dessa observação desses dois referenciais, a criança vai se desenvolvendo. Então, a mãe que era ali o único referencial da criança, passa a não ser mais esse único referencial. Agora ela tem dois referenciais. E ela começa a aprender com esses referenciais. Então, ela no primeiro momento, ela observando a mãe, ela aprende que a mãe ama um diferente dela, que é o pai. Então, nesse observar, nesse aprender que ela ama um diferente, que a mãe ama um diferente, a criança também se sente autorizada a amar esse diferente. E a criança passa a amar o pai. A criança é autorizada a amar o pai a partir dessa relação que a mãe tem com o pai. Na verdade, da relação do homem e da mulher. E aí, nessa relação, a criança vai aprender que não existe só a relação de pais para com ela. Existe a relação do homem e da mulher. E através dessa observação, a criança vai aprender a se relacionar lá na frente. Através da introdução da figura paterna, que é o diferente, a criança vai aprender a amar o diferente, vai aprender a conviver com o diferente, vai aprender a respeitar o diferente. Então, a introdução aí dessa figura materna através da mãe é extremamente importante aí para o nosso desenvolvimento. Assim a criança vai aprendendo e ela vai observando os pais a se relacionarem entre si e a se relacionarem como pais dela, a se relacionarem como homem e mulher e a se relacionarem com as outras pessoas. E aí, nesse relacionamento, o que a criança também vai aprender e vai ser internalizado nessa criança? Duas funções aí que são extremamente importantes para a nossa vida, que é a função materna e a função paterna. Então, a criança aprendendo e internalizando essas funções, ela vai lá na frente, quando ela for morar sozinha, quando ela for se relacionar com as outras pessoas, quando ela casar, ela tendo essas duas funções internalizadas, ela vai conviver de maneira muito mais saudável com os outros. Então, dentro aí desse útero dos pais, a criança aprende a amar o diferente, a criança aprende função materna e função paterna, e a criança aprende a ir para a vida de uma maneira muito mais saudável.